Nós vamos tomar da Santa Ceia, não é? Hoje, e tudo que envolve, não é? Todos os momentos que antecederam a cruz e todos os momentos logo após a cruz, são os momentos mais espetaculares da história humana, e na verdade serão os momentos mais lembrados durante toda a eternidade. Eu quero meditar com os irmãos então sobre uma oração que Jesus fez nos momentos que antecediam seu sacrifício, não é? Que está registrada em João capítulo 17, e seria muito bom meditarmos em toda a oração de Cristo, mas sabemos que não é possível num único dia. Um dos grandes reformadores, companheiro de Lutero, a última aula que ele deu em sua vida, a última vez que ele falou publicamente sobre a palavra de Deus, foi exatamente sobre esse texto, sabe? E ele dizia que não há ouvido humano jamais ouviu algo mais profundo do que o que nós podemos ouvir nesse capítulo. Nem no céu, nem na terra, nada é mais exaltado, mais santo, mais frutífero do que olharmos com toda a atenção do mundo para a oração feita pelo Filho de Deus, nos momentos que antecederam seu sacrifício, não é? Você pode ler em alguns minutinhos o texto de João, mas esse capítulo, que parece simples, é sublime, é majestoso, é maravilhoso. Se nós só tivéssemos essa porção da Escritura, nós poderíamos ter um tremendo conhecimento de Cristo. É simples as palavras usadas, mas nós veremos quão misterioso é aquilo que envolve essa oração, que nós podemos chamar sem medo, da maior oração já feita na terra, da oração mais sublime feita nesse planeta, não é? E muitas pessoas consideram esse capítulo como o capítulo mais profundo de toda a Bíblia, e é verdade, porque ele trata da comunhão que nós nunca vamos aprender em sua plenitude entre o Pai e o Filho. Na verdade, trata da comunhão, da intimidade, da trindade que sempre existiu durante todos a eternidade, quando o tempo ainda não tinha sido criado, quando nada tinha sido criado, havia essa comunhão entre a trindade, e é sobre isso que essa oração fala. A coisa mais misteriosa, que nós nunca vamos poder sondar completamente, a comunhão do Pai com o Filho, com o Espírito Santo. Então o nosso alcance na meditação dessa comunhão, ele é muito limitado, e toda a história da redenção chega nesse momento culminante dessa oração magnífica, profunda. De fato é o texto no qual nós devemos debruçar dia após dia, e jamais nós vamos compreender totalmente tudo o que ele envolve, não é? Mas algumas verdades nós podemos compreender, verdades maravilhosas para quem tem um novo coração. Nesse capítulo é como se o véu fosse tirado e nós penetrássemos no Santo dos Santos, na intimidade da comunhão da trindade bendita. Nós nos aproximamos junto com Cristo do trono de Deus. Nós nos aproximamos, não nós em oração através de Cristo, mas junto com Cristo nós nos aproximamos da oração e da comunhão perfeita da trindade. Entramos nas câmaras internas da trindade. Nenhum outro capítulo trata dessa comunhão de maneira tão profunda e clara. Esse é o lugar secreto, não é? Do tabernáculo do Deus Altíssimo, e ele é aberto para nós aqui nesse texto, na oração mais magnífica que já foi pronunciada, não é? E nós podemos contemplar e nos maravilhar com um vislumbre dessa comunhão, não é? Então nós gostaríamos de falar sobre todo
o texto, mas não podemos, hoje temos que cear. Então, nós queremos falar sobre os primeiros versículos que falam da relação, que Jesus ora em relação a si mesmo, não é? Tudo que está envolvido nessa oração é uma bênção esmagadora, emocionante. Enquanto eu meditava, eu agradecia a Deus, obrigado Deus, por deixar eu contemplar, não é, a glória da tua comunhão com o teu filho. Quantos homens vão viver no mundo e vão morrer sem ter um vislumbre dessa coisa maravilhosa que Deus colocou diante de nós? E nessa oração, o ponto focal, o ponto central é a cruz, não é? Nessa que nós falamos ser a oração mais magnífica jamais feita, o centro dela é a cruz, é a peça central. Jesus está a horas de ser crucificado, é os momentos que antecedem, e é por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, longe de mim esteja me gloriar em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo. Quando nós meditamos no Cordeiro de Deus, orando nos momentos que antecedem a cruz, fazendo da cruz o centro e o ponto focal da sua oração, nós sentimos a tragédia de uma geração, de uma igreja que não tem mais a cruz como centro da sua pregação, uma igreja que não pode mais dizer: olha, nós nos gloriamos na cruz, não pregamos mais nada, não pregamos o homem, os interesses mesquinhos do homem, nós pregamos a cruz. Essa é a nossa mensagem. Nós nos determinamos, como Paulo, a não saber de mais nada, a não ser de Cristo e este crucificado. Que trágica são as milhares de mensagens proferidas num domingo como esse, que não tiveram a cruz como centro. Mas Jesus, em sua oração, fez da cruz como sempre o centro glorioso do cristianismo. Não existe cristianismo sem cruz. Quando nós redefinimos a cruz para não ser ofensiva, para não ser o que ela é, para não ser o que ela era para aquelas pessoas, nós transformamos ela num amuleto, não é? Então a cruz deve ser gloriosa para nós. A cruz é gloriosa para Cristo, a cruz é gloriosa para o Pai. Então a cruz deve estar no centro dos nossos afetos, a mensagem da cruz. Então, nesses primeiros versículos, Jesus está focado na cruz, na glória que vem através da cruz. Como nós vimos hoje no início do culto, Jesus não quis em nada anestesiar aquilo que ele teve que enfrentar na cruz, porque ele seria glorificado na cruz. Essa mensagem tem sido perdida, não é? Nós, na nossa ideia de construirmos uma vida confortável e fugirmos de toda a dor, achamos que para o mundo a cruz será um escândalo, e ela é. Então fugimos da verdade que devia aquecer os nossos corações. Vamos pensar, Jesus está no cenáculo, ele está reunido com aqueles homens que ele viveu aqueles 3 anos manifestando a glória de Deus e quem ele era. Então do capítulo 13 ao 16, ele tem uma conversa em torno da mesa. Pensem nisso, naquela noite, eles comeram e conversaram em volta da mesa, não é? E Jesus foi dando a eles o legado do Evangelho. Então lá estavam os discípulos, menos Judas. Pensem que quando Jesus está conversando com os 11, Judas já saiu para traí-lo, já saiu para fazer o que tinha que ser feito. E Jesus prometeu então àquelas pessoas em volta da mesa grandes realidades espirituais, garantidas por Deus, que pertencem a todos os crentes, a todos aqueles que estão em Cristo. Ele fala sobre o seu legado nessa conversa em torno da mesa, com aqueles homens, pela última vez, dessa forma. E essa conversa, ela culmina no capítulo 16, verso 33, em que ele encerra dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele dá todo o legado espiritual que aqueles homens tinham agora,
garantido por aquilo que ele iria fazer. E ele encerra dizendo isso, sabe? Eu digo isso para que vocês tenham paz, enquanto estiverem aqui, e que vocês tenham um bom ânimo no meio das tribulações, mantenham a confiança, eu venci o mundo. Esse é o clímax das promessas de Jesus, é a promessa da vitória final. Então Jesus termina a sua fala, termina a sua conversa, entende? Esse momento é o fim do seu ministério aqui no mundo, é sua última conversa com aqueles homens, e ele prometeu várias coisas a eles e a nós, nas quais nós nos gloriamos na cruz por elas. Ele prometeu paz, ele prometeu alegria, ele prometeu fornecer o poder que nos apoiaria para vivermos para ele. Nessa conversa lá na mesa, não é? Em torno da mesa, ele prometeu que Deus responderia às nossas orações, ele nos prometeu um poder para viver uma nova vida. Naquela conversa ele prometeu que ele teria intimidade conosco. Eu sempre estarei com vocês, vocês jamais vão estar sozinhos. Naquele dia ele prometeu: eu não vou deixar vocês sós, eu vou mandar o Espírito Santo. Grandes promessas. Ele nos prometeu uma fraternidade, vocês agora são da família de Deus. Ele nos prometeu problemas, nos prometeu aflições, nos prometeu dor e morte, mas ele nos prometeu triunfo. Ele prometeu todas essas coisas a eles, e imediatamente após todas essas promessas, todo esse legado, que ocupou alguns capítulos, ele encerra, e a fim de transformar, não é, a vitória que ele tinha prometido a eles, e todas essas coisas em realidade, ele faz uma oração, ele começa a orar a respeito de tudo que ele tinha prometido. Isso é maravilhoso, não é? Nós devemos definitivamente entender que nada no mundo acontece por acaso, as coisas não acontecem, e Deus já sabe, porque Ele conhece o futuro, o que vai acontecer. Não, as coisas Deus anuncia, porque as coisas vão acontecer como Ele determinou. Ele não é um vidente, Ele é o Deus soberano que decreta todas as coisas. Então Jesus se volta para Deus, o Pai, e ora, orando, mostrando a nós a sua total dependência do Pai, para cumprir as promessas que Ele fez. Então essa é a oração mais grandiosa, mais emocionante, mais magnífica feita na terra, em toda a Bíblia, em todos os tempos. Ela está cheia de maravilhas, está cheia de tesouros ocultos. E quando ele ora, o evento que domina a sua mente é a cruz. Nenhuma oração nossa devia ser feita sem a cruz dominar as nossas mentes, não é? Naquele instante, como eu disse, a traição está acontecendo já. Judas já tinha saído para traí-lo. Isso estava acontecendo e ele sabia disso. Em breve ele vai enfrentar soldados, traição, chicotes, escárnio, deboche, torturas, execução, seu assassinato. Então essa oração marca o fim do seu ministério. São os momentos que antecedem isso, e ele guarda e aguarda com expectativa a sua grande obra de intercessão que ele agora está fazendo no céu. O que ele faz no céu é exatamente uma intercessão pela sua igreja, e somente por ela. E isso é como se fosse a primícia desse ministério de intercessão. E nós podemos estudar no livro de Hebreus como ele é um sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus e intercede por nós dia e noite. Isso é maravilhoso, é isso que nos dá paz. Nós podemos ser confortados, porque em tudo Ele esteve aonde nós estamos, enfrentando as exigências, as lutas,
as dores e as aflições da vida. Todas essas coisas se levantaram contra ele, como se levantam contra nós. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado. Muitas pessoas, eu já vi pessoas justificando pensamentos maus com a ideia de que Jesus se sentiu tentado pelo pecado, como nós nos sentimos. Isso é uma blasfêmia, não é? Jesus foi pressionado por todas as exigências, vicissitudes, lutas e dores da vida, mas Jesus era um homem, como o homem devia ter sido antes de Adão cair. Ele não era um homem caído. Se ele fosse, ele não poderia morrer por nós. Jesus, não é que ele nunca pecou, ele odeia o pecado completamente. Jesus é luz e nele não há treva alguma. Ele não lutava com a luxúria, com a cobiça. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque quando nós somos tentados pelo mal, isso já mostra que algo de mal está em nós. Nós somos tentados pelas nossas concupiscências. Jesus disse que só de nós desejarmos coisas e pensarmos aquilo já é pecado. Mas ele foi pressionado e tentado pelas mesmas coisas externas, não internas, que nos pressionam: morte, dor, as exigências, as lutas, as dores da vida. Então, em Hebreus você aprende como ele é o intercessor, mas se você quiser ver ele intercedendo, esse é o lugar. João 17, o único lugar que você vê ele fazendo o que ele está fazendo agora, por sua igreja, nesse instante, por mim e por você, não é? E Hebreus diz que como ele é, como é o seu ofício, mas aqui nós vemos ele exercendo isso, a sua grande obra de intercessão. Ele quer nos mostrar como ele intercede cheio de amor por nós agora, mostrando como ele intercedeu nos momentos que antecederam a sua morte. É uma oração linda e maravilhosa, é um exemplo de comunhão, é o exemplo da comunicação constante do Filho com o Pai. Ele tinha uma comunhão sem interrupções com Deus, ele tinha uma cadeia de comunicação que não tinha nenhuma interrupção todo o tempo, mas mesmo assim você vai ver Jesus sempre envolvido em prolongados momentos de oração. Em Lucas 3:21 diz que enquanto ele foi batizado, depois ele estava orando, não é? Em Marcos 1:35 diz que quando ele começou seu ministério público, ele levantou-se num grande tempo de oração, foi para o deserto orar. Lucas 6:11 e 12 diz que quando ele foi nomear os apóstolos, ele passou um grande tempo em oração. Ele ia para um monte, ele ia para lugares desertos e ficava durante a noite em oração. Quando ele foi transfigurado, ele tinha ido naquele lugar para orar, como está em Lucas 9:29. E mesmo quando ele estava na cruz, ele estava orando. Jesus morreu com uma oração em seus lábios. Mas apesar de ele ter essa comunicação sem interrupções, ele nos mostra como nós devíamos ser homens e mulheres com constante espírito de oração e oração diante de Deus. Nós estamos agradecidos a Deus por ter nos dado a glória, a graça de termos esse capítulo, porque apesar de nós sabemos todos esses textos que nós mencionamos, que Jesus estava lá orando ao Pai, nós não sabemos o que ele estava orando exatamente. Esse é o lugar em que é nos deixado ver não só ele orando, mas o que ele orava. Então é uma oração que atinge todos nós de uma maneira poderosa, é um imenso tesouro, é a intercessão do nosso grande sumo sacerdote. Então no versículo 1-5 diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna
a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Ele está orando, e você vê que essa oração, depois ele vai orar pela igreja, mas esse início é sobre ele mesmo. E ele coloca a cruz no centro. A Bíblia diz, falando assim, Jesus levantou seus olhos ao céu, falando o quê? Falando tudo aquilo que nós falamos antes, falando para aquelas pessoas, dando a eles todas aquelas promessas espirituais. Eu estarei convosco, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês vão vencer o mundo, todas as promessas, eu estarei com vocês todo o tempo, olha, a oração de vocês será ouvida, eu enviarei o Espírito Santo. Quando ele encerrou, a Bíblia diz, então ele levantou os seus olhos aos céus, e nós podemos parar aqui, sabe? Tudo o que ele tinha dito, não é? Estava agora no coração, na mente daqueles homens, e agora ele orar a respeito disso, sobre a promessa da vitória final para cada um de nós, orar ao Pai, porque ele levaria ao fim o plano redentor, para que nós fôssemos quem Deus determinou, para levar atento, não é? O plano que foi feito lá na eternidade, de trazer à realidade todos os compromissos que o Pai assumiu com o Filho e o Espírito Santo, nessa aliança que a Bíblia chama de aliança eterna, feita lá na eternidade, quando nada tinha sido criado, homens, anjos, e ele foi a parte humana, não é? Ele se comprometeu, isso está no limiar de acontecer, então ele está orando, e nós queremos parar só para salientar algo aqui. Jesus, ele conhecia perfeitamente todas as coisas, ele é Deus, ele conhecia perfeitamente a mente do Pai, ele sabia o que Deus havia prometido, ele sabia o que Deus estava fazendo, ele sabia o que Deus faria. Então qual o propósito de orar? Eu vejo muitas pessoas com essa dúvida, por que nós vamos orar se Deus vai fazer o que Ele quer? Porque Jesus oraria para mudar o que o Pai quer, para que Deus não faça o que Ele quer. O ser humano é arrogante. Muitas pessoas, quando ouvem nós falarmos sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, é como que elas dizem, eu não posso mudar o que Deus vai fazer, então eu não quero orar. Essa pessoa tem um coração diabólico. Jesus conhecia perfeitamente a mente de Deus, o futuro, conhecia todas as coisas, mas ele está orando, ele está mostrando a sua sujeição e a sua submissão ao Pai. Ele se humilhou, restringiu o exercício da sua prerrogativa divina, para fazer o que o Pai queria, para honrar o Pai com a sua obediência. Ele se submeteu à vontade do Pai, porque os seres humanos que dizem ser filhos de Deus têm algum problema com isso, porque eles acham que há um choque entre viver uma vida de oração e querer mudar o que Deus vai fazer. É uma compreensão completamente diabólica a respeito da oração. O que nós conhecemos sobre Deus, o que nós conhecemos sobre a palavra de Deus, o que nós conhecemos sobre a soberania de Deus, deve nos levar a orar, e se não nos leva, nós não temos conhecido Deus de verdade. Nós oramos para Deus fazer o que Ele disse que faria, nós não oramos para Deus não fazer o que Ele ia fazer, é o oposto. Jesus está orando, Pai, glorifica o Teu Filho, como nós nos aliançamos na eternidade. Esse é o momento, essa é a hora. Orar é isso, queridos. A Bíblia diz em Daniel 9, que Daniel estava lendo e viu que através do profeta Jeremias, Deus disse que em 70 anos libertaria o povo. Então o que Daniel fez? Ele orou e disse, ó Deus, faça o que tu prometeu que faria.
Nós oramos para que Deus faça o que Ele prometeu, o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer. O que é oração? Oração é alinhar-se com Deus em seus propósitos e não lutar contra eles. Jesus, em sua humilhação e submissão, Ele veio diante de Deus, intercedendo de maneira apaixonada para Deus cumprir todas as coisas que Deus prometeu fazer. Como nós poderíamos fazer menos? Nós que conhecemos tão pouco, nós que sabemos tão pouco. Se Ele, que tinha compreensão plena e perfeita, sendo Deus, orou com paixão para Deus fazer o que Ele disse que faria, como nós podemos orar com menos paixão do que Jesus orou? Quando nós ensinamos, instruímos, nós temos que lembrar de Cristo, que quando Ele fez todas essas coisas, Ele foi um exemplo, como nós devemos orar, rogar a Deus, como fonte e energia para a realização de tudo aquilo que Deus quer fazer. É por isso que nós oramos, é porque Jesus se esvaziou e quis depender totalmente do Pai. Imagine nós temos que orar todos os dias: Deus, nos use como instrumentos da Tua graça, faça o que Tu quiser através de nós, nós não temos capacidades nem poder, opera em nós, faça. João Calvino disse corretamente: a doutrina não tem poder a menos que a eficácia seja dada por Deus. É por isso que nós oramos, porque nós sabemos que só dizer a verdade, pregar a verdade, não é suficiente, que o poder de Deus tem que operar o querer e o efetuar em nossas vidas, não é apenas semear a palavra. É por isso que em Atos 6, quando queriam que os apóstolos cuidassem lá das mesas, dos problemas de algumas pessoas carentes, eles disseram: não, vamos instituir homens para isso, porque nós não podemos abandonar a palavra e a oração. Por quê? Porque essas coisas estão juntas. Eles não só proclamavam a verdade, eles tinham que estar em oração diante de Deus, porque nós sabemos que a proclamação depende totalmente do poder de Deus, e não das nossas táticas, ou da nossa oratória, das nossas capacidades de influenciar as pessoas. Então, Jesus foi ao trono de Deus mostrando humildade e sujeição, porque Ele se humilhou e abriu mão da sua prerrogativa de Deus enquanto andou neste mundo, se esvaziou. E Ele vai com um coração puro, a gloriosa presença do Pai, orar dizendo: faça o que Tu prometeu, sabe, com sua mão infinita. Então, imagine nós, devemos viver uma vida de constante oração. Você lembra do publicano orando? A Bíblia diz: ele não ousou levantar a cabeça ao céu, mas disse: Senhor, sê propício a mim. Sabe, é como se olhar para cima, para o trono de Deus, fosse manchar o trono de Deus com a sua impureza, com a nossa impureza. Mas Jesus não, a Bíblia diz, levantando os olhos, Ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o Teu Filho, para que também Teu Filho glorifique a Ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto deste. Ele continua orando, ele se dirige a Deus como Pai, com uma intimidade que a humanidade jamais tinha visto, mesmo o povo de Israel. E a primeira coisa que ele diz é isso: chegou a hora. Não é maravilhoso isso? Nós não podíamos gastar todo o nosso tempo hoje e amanhã e depois só pensando nessa frase, nessa primeira frase da oração: Pai, chegou a hora. É uma declaração surpreendente. Eu quero que você, nos momentos que antecedem a ceia, se concentre nisso, a importância dessa frase. Jesus sempre esteve consciente do desdobramento da história da redenção. Mesmo quando ele era um menino, ele sabia que veio a este mundo para morrer. Ele sabia que para aquela hora ele veio, para aquele instante ele estava aqui. Nunca houve um momento que ele não estava completamente consciente disso. Ele sempre estava claro em sua mente a cruz. Então ele compreendia todos os momentos como o desenrolar do plano de Deus para chegar àquele momento. Cada detalhe, nada era fortuito. Ele era 100% consciente de cada momento. Nós devíamos estar mais
bem mais conscientes do desenrolar do plano de Deus do que estamos. Mas há alguns momentos mais monumentais, sabe? Então ele diz aqui, nesse momento mais importante, chegou a hora. Não é maravilhoso pensarmos nisso? Chegou a hora, que hora? É a hora da história, da redenção, é a hora do desdobramento do propósito divino, é a hora do ponto crucial da história humana, da história do cosmo, é o cruzamento de duas eternidades, é a hora que foi planejada lá na eternidade e que vai ser lembrada por toda a eternidade. É isso que ele está dizendo, chegou a hora mais sublime da história do tempo. Chegou a hora em que o Filho do Homem, o Filho de Deus, acabaria a sua humilhação, terminaria o seu trabalho, se tornaria o sacrifício pelo pecado de todos nós que somos a sua igreja. Chegou a hora daquele que não conheceu o pecado se tornar pecado por causa de nós, para que nós nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa hora é a coisa mais maravilhosa que nós podemos imaginar. É a hora de cumprir todas as profecias. Imagine todas as profecias da Bíblia, elas se cumpririam. Chegou a hora, é a hora em que a cabeça da serpente seria esmagada. Chegou a hora que o Messias tomaria o seu cetro, o seu reinado. É a hora que o filho de Davi assumiria o seu trono para sempre, como foi prometido. Essas são as primeiras palavras: Pai, chegou a hora. É a hora em que todos os símbolos e sacrifícios seriam cumpridos. Imagine todos os milhares e milhões de animais que foram mortos num altar, simbolizando a morte de Cristo. E Jesus está dizendo, chegou a hora de tudo isso acabar. Tudo isso que apontava para a minha cruz, chegou a hora dos sacrifícios de animais terminarem. Eles apontavam para cá. Chegou a hora quando o verdadeiro Cordeiro de Deus vai ser imolado pelo pecado daqueles que Deus deu ao seu Filho. Era a hora em que todos os profetas falaram, que todos os profetas desejaram ver. É a hora culminante, era a hora do triunfo, em que o príncipe desse mundo seria expulso, seria envergonhado. Era a hora de descartar a velha aliança, com todo o seu peso, que apenas, apesar de revelar a santa lei de Deus, só podia nos condenar. Chegou a hora para a qual ele veio ao mundo. Chegou a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Há um momento em que ele diz, em outro lugar, agora minha alma está perturbada, e o que direi eu? Me salve desta hora? Não, porque para esta hora vim. Pai, glorifica o teu nome. É aquela hora, é a hora da glória, é a hora da cruz. Você vê como a glória e a cruz estão juntas. Você vê como é o oposto da ideia de que a cruz está longe da glória. Elas estão juntas, é o clímax, é o golpe final, é o momento em que Deus, o Pai, por Cristo, vai apagar as maldições das nossas vidas, reconciliar os pecadores consigo mesmo, nos iluminar, nos conceder o seu Espírito. O reino de Deus vai brilhar em Cristo, e tudo seria feito através da cruz. Chegou a hora que o Rei da Glória vai ser pregado no madeiro, que vai suportar a ira de Deus pelo seu povo amado, pela sua igreja, que naquele instante ainda odiavam Deus. É o momento, chegou a hora em que o sol vai parar de brilhar, em que a natureza vai fazer um protesto por aquilo que está acontecendo com o Criador. É a hora em que a terra vai ser abalada. A Bíblia diz que os túmulos vão se abrir e os mortos vão andar. Para os homens e para o mundo ainda hoje,
Era a hora só da vergonha, da cruz. A igreja hoje se envergonha da mensagem da cruz, porque a igreja perdeu a grandiosidade da mensagem do Evangelho. É sobre essa hora, é por isso que Paulo diz: eu me glorio nisso, eu prego isso, sobre aquela hora, sobre o ponto culminante de tudo. O mundo viu isso como a vergonha de Cristo. O inferno pensou que estava tendo alguma vitória. Ambos estavam errados. A igreja hoje que esconde a mensagem da cruz está tão errada quanto o inferno estava. Era um momento de glória, de glória. E Jesus está orando: Pai, traga-me essa glória, traga-me a glória que será minha através da cruz. Chegou a hora, glorifica o teu filho, por meio desse evento, da minha morte, da minha ressurreição, da minha ascensão, da minha coroação subsequente. Faz, Pai, faz aquilo que foi combinado na eternidade. Me leve até a cruz. Deixa que isso aconteça. Deixa que isso aconteça como foi planejado na eternidade. Chegou a hora. Isso é maravilhoso, queridos. Vocês lembram, antes da fundação do mundo, o Pai se determinou salvar homens, parte da humanidade, com o propósito de dar glória ao seu Filho. Muitas pessoas não compreendem até hoje, depois de anos, o plano de salvação. O plano de salvação foi feito para Jesus ser glorificado, e não para eu e você não ir para o inferno. Não entender o Evangelho é a nossa tragédia. O plano na eternidade é que Deus salvaria homens, e que pela maneira com que Deus salvaria eles, eles seriam a glorificação eterna de Cristo. O Pai tinha escrito os seus nomes no livro da vida. A Bíblia diz: aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde da fundação do mundo, seus nomes estavam lá, para que o plano começasse. E o Filho está dizendo agora: eu sei o plano, eu te peço, deixe que ele aconteça. Leva-me à cruz, glorifica o teu Filho, como tu planejaste na eternidade. Esta é uma oração, queridos, que não é egoísta, sabe? É uma oração maravilhosa. Glorifica o teu Filho, para que também teu Filho glorifique a ti. Não é maravilhoso a relação que a Trindade tem? O Filho seria glorificado na prestação do sacrifício pelo pecado, que trouxe a humanidade redimida, aqueles da humanidade que Deus escolheu redimido para Deus, e Deus seria glorificado na obediência, que cumpriu perfeitamente todo o seu plano. Ou seja, o Filho recebe a homenagem do Pai, e ele dá de volta. A oração de Cristo é completamente altruísta. Jesus quer ser glorificado, para poder dar glória ao Pai. Isso é maravilhoso, não é? A cruz e a coroa vão revelar não apenas a glória do Filho, mas a glória do Pai, para que todo joelho se dobre e confesse que Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. O Pai quer a glória do Filho, o Filho quer a glória do Pai. Essa é a relação maravilhosa, misteriosa da Trindade. Na verdade, quando você olha para a cruz, você vê Deus em exposição como em outro lugar. A cruz é a razão pela qual Deus criou o mundo, porque na cruz Deus revela quem Ele é, como de nenhuma outra forma poderia ter sido revelado. A cruz, você na cruz vê o amor de Deus, como em outro lugar. Ele deu o seu Filho amado para morrer na cruz, no lugar do seu povo. Na cruz, então, você vê a graça de Deus. Ele disse: olha, todo o plano de Deus é para mostrar as maravilhas da sua graça. Lá você vê a sua misericórdia, de não imputar a nós os nossos pecados, mas castigar em seu Filho. Mas lá você vê o poder de Deus sobre o pecado. Lá o pecado é destruído, sabe? É a morte do pecado, é a morte do inferno,
é o fim do poder de Satanás sobre aqueles aos quais Deus quer libertar. Mas na cruz você vê também a justiça de Deus. Ele não pode simplesmente, como muitas pessoas imaginam, por causa do seu amor, simplesmente dizer para alguém: você está perdoado. Não, eu sou santo. Eu não posso simplesmente dizer que esqueci o pecado. Eu tenho que castigá-lo, eu tenho que puni-lo, eu tenho que ser justo. Deus não vira as costas para nenhum pecado, é o que a cruz diz para nós. Mas Ele também não vira as costas para o sacrifício, no qual nossos pecados foram punidos. Lá você pode ver a bondade infinita de Deus, pendurado na cruz, orando pelos seus malfeitores, tendo tempo para falar com um bandido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou fazer a declaração mais incrível: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz você vê a glória de Deus em exposição, em justiça, em juízo, em graça e misericórdia. Na cruz você vê a glória da sabedoria de Deus. Quem poderia imaginar um plano como esse, em que Cristo seria glorificado, em que o Pai seria glorificado, em que Ele destruiria o pecado, em que Ele não faria isso abrindo mão de nada da sua ira contra o pecado? É maravilhosa a sua sabedoria. Coloque a cruz em exposição e nós temos para meditar por toda a eternidade. A igreja devia pregar tão somente sobre a cruz. Assim, Cristo está olhando para a sua própria glória, não de uma maneira egoísta, mas para que Ele possa glorificar o Pai, por meio da glória que Ele recebe na cruz. E a pergunta pode ser: como Jesus é glorificado na cruz? Como é que ser pregado na cruz, humilhado, cuspido, preso, podia trazer glória? Como Ele podia orar: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho? Pelo menos de 3 maneiras, não é? No tempo que nós temos. Ele é glorificado na cruz em primeiro lugar, porque através dela Ele forneceu a vida eterna. É o que Ele diz. Ele será glorificado por causa disso. Ele forneceu a vida eterna. No versículo 2 e 3 ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto tu me deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ele diz: Pai, glorifica o teu filho na cruz. Como? Através dela eu darei a vida eterna aos homens. É essa a primeira maneira no qual Ele é glorificado na cruz. É o primeiro caminho da glória de Cristo na cruz. É óbvio, porque através da cruz Ele deu a vida eterna a nós. Ele morreu para que vivêssemos. E o versículo 2 diz: tu me deste autoridade. E essa autoridade é definida em relação a nós, para que eu dê a vida eterna. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. É a autoridade maravilhosa que Ele deu ao Filho, para dar ao eleito vida eterna. Que texto maravilhoso, queridos, infinito, grandioso. Ele está dizendo: eu quero ser glorificado fazendo o que nós planejamos fazer. Eu quero ser glorificado como fonte de vida eterna. É isso. Essa é a primeira maneira com a qual Ele é glorificado na cruz. Ele é fonte de vida eterna. Ele se tornou fonte de vida eterna para todos os eleitos. Você me deu o poder de dar vida eterna a eles. Então Ele está dizendo, sabe, aquilo que Deus enviou Ele para fazer, Ele está dizendo: faça, faça. Eu quero dar vida eterna a eles. Eu quero ser glorificado como fonte de vida eterna para eles. Aqueles que tu me deste um dia, todos os escolhidos pelo Pai, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, todos eles receberão vida eterna por causa daquela hora. Homens e mulheres que ainda não nasceram, mas nascerão perdidos, como todos nós. Todos nós que vamos morrer e entrar na glória de Deus,
tudo que nós já estamos experimentando. Então no versículo 3 ele define o que é a vida eterna. E é engraçado que ele não define em termos de durabilidade. Ele diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti somente como Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, a vida eterna não é uma quantidade de vida, muita vida em quantidade. A vida eterna é um tipo de vida, sabe? É uma qualidade da existência. A vida eterna é conhecer Deus, do qual nós nascemos alienados neste mundo, estranhos para Deus, inimigos de Deus. A vida eterna está dizendo, é conhecer a Ti, Pai, e Tu me deu o poder de, através da cruz, fazer esses homens Te conhecerem, ou seja, ter a vida eterna. Eu sou a fonte da vida eterna, só em mim as pessoas podem Te conhecer. Então, me glorifica através de eu ser a fonte para eles. Foi através da cruz que Jesus nos dá o conhecimento de Deus, um conhecimento que dura para sempre. O nome disso, vida eterna. Ele foi glorificado assim. Mas note que no versículo 12 ele diz: para todos aqueles que tu me deste. Isso é maravilhoso. De novo isso é repetido e repetido nessa oração. É por isso que Lutero, quando escreveu A Escravidão do Arbítrio, disse: olha, Erasmo, eu podia convocar todos os exércitos da Bíblia para mostrar como você está errado, mas eu vou chamar só 2 generais, Paulo e João, pela quantidade de vezes que eles falaram sobre isso. Em João 6, ele disse: todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Sabe? É como Paulo disse em Tito 1 e 2, sobre Deus soberano, predeterminou, queria salvar homens para a glória de Cristo, não por causa desses homens, que Jesus traria uma humanidade redimida e perfeita até o Pai, e aquela era a hora em que isso estava sendo determinado, feito. A principal razão para a salvação, então, eu quero que você entenda isso de tomar da ceia, não é você entrar no céu, mas é que você foi dado a Cristo como um presente, para que a tua vida glorifique Cristo para sempre. Ele é o alvo, Cristo. É por isso que ele diz assim: para que eu dê a vida àqueles que tu me deste, lá na eternidade tu deu eles para mim, para que eu seja glorificado eternamente, através deles, eu vou dar a vida por eles. Em outras palavras, o plano de salvação é uma demonstração de amor do Pai para com o Filho. Nós não somos o centro do que está acontecendo. Isso livraria hoje a compreensão plena disso, de todo esse evangelho centralizado no homem. Deus nos usa como dons para fazer isso. Todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, porque Ele me deu. Ele me deu para que eu seja glorificado neles para sempre. É por isso que eles virão. E o que ele diz é maravilhoso: e aquele que vem a mim, todo aquele que o Pai me deu, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque o Pai me deu. Isso é maravilhoso. Ele não pode rejeitar o dom do amor do Pai. O Pai deu a ele esses homens, para que através da salvação que Ele providenciaria na cruz, dando a eles vida eterna, esses homens fossem fonte de glória eterna para Cristo, durante toda a eternidade, e através da cruz mostrando tudo aquilo que Deus é, como nada poderia ser mostrado. Então ele ora no versículo 2, para que todo aquele que tu me deste, para que eu dê a vida eterna a eles. 7 vezes nesse capítulo, Jesus fala dos cristãos como um presente do Pai para ele. Ele repete, sabe? 7 vezes, é uma determinação do Pai, como diz Romanos 8, 29, nos predestinou, sabe, para sermos conforme a imagem do seu Filho, para Ele ser o primogênito, para que nós sejamos um espelho da sua glória, para que Ele receba a glória e ela seja refletida através de nós por toda a eternidade. Esse é o plano de salvação, porque uma humanidade redimida glorifique
a divindade encarnada para todo sempre. Para todo sempre Ele é o Filho do homem, e toda essa humanidade redimida exaltará tudo que Deus é em Cristo para todo sempre. Isso é maravilhoso. Então Jesus olha para a cruz e vê essa cena inteira. Então Ele diz: glorifica-me, deixando-me dar a vida eterna a eles. A eles quem? Aqueles que Tu me deste. Glorifica-me, deixando cumprir o plano de dar a eles a vida eterna. Que vida eterna? Que eles conheçam a Ti e que conheçam para sempre. Se deleitem em Ti, glorifiquem a Ti, porque através disso eu sou glorificado, para servir e adorar ao Cordeiro para todos sempre. Esse é o plano de salvação. Como Jesus Cristo é um dom de Deus para nós. Nós somos um dom, um presente de Deus para o Filho. Eu estou te dando eles, para que eles glorifiquem o Seu nome, para que o Seu nome seja exaltado. Então Ele sempre diz: aqueles que Tu me deste eram Teus. Ele vai dizer nessa oração: e Tu me deste, para que eles vejam a minha glória, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tu criou a eles para que eles vejam a minha glória. Então, aqueles que Tu me deste, ele chega uma hora que diz, nós não vamos meditar sobre isso hoje, eu não oro pelo mundo, mas por eles, porque Tu me deste eles do mundo, eu lhes dou a vida eterna. É por isso que ele está dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o Teu Filho. Isso é maravilhoso. Claramente no Evangelho de João, uma das principais ênfases está em Jesus como doador da vida. Ele diz: eu vou dar vida àqueles que Tu me deste. Em João 1,4 diz: nele estava a vida. Em João 5,26, Ele tem a vida em si mesmo. Em João 5,40, vocês não quereis vir a mim para terdes vida. Em João 10,10, eu vim para que tenhas vida e a tenham com abundância. Em João 6,33, Ele dá a vida. Em 6,35-48, Ele é o pão da vida. 8,12, aquele que me segue terá vida eterna. Em 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Em 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora, Ele, que é a própria vida, está orando: Pai, chegou a hora, glorifica o Teu Filho, através de eu dar a vida eterna a eles. E que vida eterna é essa? Que eles Te conheçam. Dessa maneira, o Evangelho é resumido no capítulo 20, versículo 31, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que crendo nele, tenham vida em Seu nome. Esse é o resumo. Então, de fato, em João, em 1 João capítulo 5, 11, 13 diz: e este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e a vida eterna está em Seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ele diz: eu vou ser glorificado, sendo fonte de vida eterna para todos aqueles que Tu me deste. Então, glorifica o Teu Filho, chegou a hora. E Ele define a vida eterna como conhecer Deus. É em Cristo nós conhecermos todo o caráter glorioso de Deus por toda a eternidade. Então, a primeira coisa que Jesus antecipa na cruz é a Sua glória, de ser a fonte de vida para nós, o dispensador de vida eterna para todos aqueles que o Pai dá a Ele. Então Ele está dizendo: Pai, me dê esta glória, glorifica o Teu Filho, como Tu planejaste. Em segundo lugar, Jesus viu que seria glorificado na cruz de outra maneira. No versículo 4, Ele diz: eu glorifiquei-Te sobre a terra, tendo consumado a obra que Tu me deste para fazer. Ele está dizendo: chegou a hora, glorifica o Teu Filho. Como Jesus será glorificado na cruz? A segunda coisa é mostrando a minha perfeita obediência a Ti. A cruz, Pai, vai mostrar que eu obedeço a Ti de qualquer forma, por mais doloroso que possa ser. Eu jamais deixaria ou pensaria em não Te obedecer. Mostre a glória da minha obediência, o meu prazer infinito de em tudo honrar o Teu nome. Esse devia ser os nossos anseios também. Deus, me faz viver para obedecer a Ti. Obedecer a Ti é a glória das nossas vidas. Então Ele está dizendo que Ele vai ser glorificado, porque vai ser consumado a Sua perfeita obediência.
Ele se humilhou e foi obediente até a cruz, até a morte, e morte de cruz. Então ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste para fazer. E a obra que tu me deste está aqui agora, na cruz. Eu quero ir até o fim. Me glorifica, mostrando a minha obediência a ti, dessa forma. Eu fiz tudo o que tu me ordenaste fazer, o que tu me pediste para fazer. Eu nunca te desobedeci. Então, me glorifica nessa obediência, nesse momento mor da minha obediência aqui. É uma afirmação da perfeição, sem pecado de Cristo. Ele nunca pecou. Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele é completamente separado do mal, não é? Então ele era o santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Pilatos disse: eu não acho culpa neste homem. Isso é surpreendente, porque homem nenhum diz isso de nós, sabe? Você nunca vai ver homens falhos dizer para você: esse cara, nunca achei um problema nele. Para mim, mas isso não vale nada, porque o julgamento dos homens não tem valor nenhum, sabe? O que é maravilhoso é o Pai. Deus odeia o mal, Ele odeia o pecado, Ele não pode ver o mal, nada pode satisfazer Deus por causa disso neste mundo. O melhor que o ser humano faz, suas obras de justiça, a Bíblia diz, são trapos imundos diante de Deus, traz asco a Deus. Deus não pode dizer: não me agradei, mas tudo bem. Não, Ele não suporta quando o homem faz o seu melhor, porque nossos atos de justiça são como trapos imundos. Mas quando ele olhou para Cristo andando nesse mundo, ele disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu estou satisfeito nele. Olha, isso é maravilhoso. Esse Deus que o melhor de um ser humano, mas moral, acha um trapo imundo, olhou para o seu filho neste mundo e disse: eu estou completamente satisfeito, eu não vejo nada que não me satisfaça. Isso é maravilhoso, essa declaração. Ele viveu 30 anos sem pecado, ele viveu umas 3 em seu ministério. Ele nunca cometeu um pecado, desde que foi concebido, até que ressuscitou. Ele nunca teve um pensamento mau, ele nunca falou uma palavra errada, ele nunca teve uma intenção má por trás de alguma palavra. Ele viveu uma vida perfeita, ele era perfeitamente submisso ao Pai, ele conformou-se ao Pai. Então ele diz: chegou a hora disso ficar claro de uma maneira grandiosa. Eu quero a cruz, para mostrar como em tudo eu me humilho e sou obediente, mesmo quando essa obediência significa morte na cruz. Glorifica o teu filho em sua obediência perfeita. É isso, sabe? Ele tinha que cumprir toda a justiça, ele preencheu todos os requisitos de um Deus justo, o Deus santo, puro e justo, que não pode ver o mal. Olhou para ele e disse: eu me comprazo, eu me alegro nele, ele é a minha alegria, não só durante toda a eternidade, mas como ser humano andando na terra, nessa terra má e nesse mundo mau. Eu olho para ele, tudo é trevas e só ele é luz. Eu me comprazo. Então, essa é a segunda maneira com que ele vai ser glorificado. Sua vida de perfeita obediência vai culminar na morte na cruz. E o que é maravilhoso, não é? Se é que alguma coisa pode ser colocada como maravilhosa junto a isso, é que Deus vai pegar essa vida perfeita em que ele diz: estou satisfeito, e vai imputar a todos aqueles que ele deu a Cristo. Não é maravilhoso esse plano, queridos? Isso quer dizer que quando ele olha para cada um dos que foram redimidos por Cristo, ele diz: eu me comprazo nele, estou satisfeito, porque ele vê a perfeita obediência de Cristo. Isso é a cruz, essa é a substituição feita, não é? Naqueles que foram colocados em Cristo. Ele pegou toda a nossa maldade, todo o nosso pecado, todo o nosso horror, colocou sobre o seu Filho, pegou a perfeição da sua obediência e colocou sobre nós. Então nós fomos justificados nele. Na cruz, Deus tratou Jesus como se fosse você, e agora Ele trata você como se você fosse Jesus. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso, queridos? Quando Ele olha para a cruz, Ele todo
toda a ira que ele tinha por você, ele sentiu lá na cruz e derramou a sua ira. Mas agora, maravilhosamente, quando ele olha para você, ele sente o prazer de estar olhando para o seu filho amado. Nele nós fomos feitos justiça de Deus. Amém, queridos? Ele tratou Jesus como se fosse você. Ele nunca tinha pecado, mas ele tratou ele como se ele tivesse pecado. Ele tratou como se as iniquidades estivessem nele. E agora, você nunca viveu uma vida perfeita, mas ele te trata como se você vivesse. Isso é maravilhoso. Essa é a doutrina da substituição. Jesus veio viver uma vida perfeita, e no ato final de obediência, ele diz: glorifica o teu filho na perfeita obediência. Depois, essa obediência será colocada sobre aqueles que tu me deste. Como eu vou carregar as maldições dele sobre mim? Então ele foi glorificado na cruz, porque nela ele forneceu a vida eterna, e nela culminou a sua perfeita obediência, na qual nós fomos justificados. A sua justiça perfeita é imputada na nossa conta. Agora Deus olha para mim e vê a justiça de Cristo. Deus olha para mim e vê apenas como se eu vivesse a perfeita vida que Cristo viveu. É por isso que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, sendo que um morreu por todos, logo todos morreram. Como viveremos em pecado nós que fomos livres do pecado pela morte de Cristo? Você diz: como ele pode fazer isso? Porque ele levou nossos pecados. Ele colocou a nossa vida inteira na sua conta. Ele não colocou nossos pecados até hoje na sua conta. Ele colocou todos os nossos pecados desde a hora que nós nascemos até o nosso último momento. Colocou sobre si e pagou por eles. E agora ele nos deu a sua justiça. Esse é o Evangelho. E do ponto de vista de Deus, ele tratou Jesus como se estivesse castigando você. E agora, ele pode te tratar como se você fosse Jesus. Então é maravilhoso de ver Jesus orando nesse momento: dá-me a cruz, Pai, leva-me a cruz, chegou a hora, para que eu possa fornecer a vida eterna, uma vida culminante, perfeita de obediência, que será colocada na conta daqueles que tu me deste. Em terceiro lugar, e eu falei que só 3 por causa do nosso tempo, ele vai ser glorificado na cruz, porque a partir desse momento, ele vai voltar para a glória que ele tinha com o Pai, antes que o mundo existisse. A cruz foi gloriosa para Cristo, de uma maneira que infelizmente, se você não tem um coração voltado para o céu, você não pode compreender. Ele forneceu a vida eterna, através da cruz ele mostrou a perfeita obediência, e foi glorificado nessa perfeita obediência, e atribuiu a sua justiça a nós. Mas agora, naquela hora, ele vai voltar para o Pai, e ele diz: isso é essa glória que eu quero. A glória que Cristo quer é o Pai. Em outras palavras, ele vai ser restaurado para a glória que ele tinha antes da encarnação, antes que o mundo existisse. O que ele está dizendo é o seguinte, em outras palavras: eu quero voltar. Eu já fiz o que tinha que fazer. Eu quero voltar para a glória que eu tinha contigo durante toda a eternidade. A humilhação foi longa, o resgate foi realizado, a minha vida foi um sacrifício para aqueles que tu me deste. Eu quero voltar. Eu quero voltar para a glória que eu deixei para vir nesse mundo obedecer a ti. A glória que era minha, que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória que eu tinha antes de nós criarmos o mundo. Eu quero voltar. Chegou a hora. Ele não via a terra como nós às vezes nos agarramos à terra, como se fosse o nosso lugar. Nós devíamos dizer a mesma coisa agora, queridos. Deus, Maranata, ora vem Jesus, eu quero voltar para casa, eu quero ver a face de Cristo. Ele pôde dizer outra coisa: eu quero voltar, eu quero estar na glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Essa é a alegria da missão cumprida, queridos. Ele não estava aqui porque queria ficar neste mundo. Ele disse: eu cumpri. Eu quero a comunhão, eu forneci a salvação a eles. Eu vou carregar seus pecados. Satanás foi derrotado. O pecado foi destruído. A morte foi vencida. Agora eu quero voltar para casa. Eu ofereci a vida eterna, proporcionei justiça, e agora eu quero voltar para a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está orando, queridos. Ele não pede mais glória, ele não quer qualquer outra coisa. Eu quero a glória que eu já tinha antes contigo, por toda a eternidade, mais nada. Ele quer voltar para a relação trinitária, sabe? Trinitária que ele tinha com o Pai e o Espírito Santo, por toda a eternidade. Nós não podemos esquecer da grandiosidade do Evangelho, das coisas que estão envolvidas. Ele quer que a sua ressurreição, a sua coroação, ele quer o cumprimento daquilo que Paulo disse em Filipenses 2:9, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor. E diante dele todo joelho se dobre, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Nós podíamos achar que essa história é como um cavaleiro, não é? Que foi cumprir uma missão, que deixou a corte do rei para executar algo perigoso e agora está voltando. Mas não é isso, não é? Ele é o próprio rei, que se esvaziou da sua glória, se vestiu como um cavaleiro, enfrentou a cruz, enfrentou de maneira completa, e agora ele te diz: glorifica-me, porque chegou a hora de eu voltar. É por isso que em todas as coisas ele se submete à vontade do Pai. Queridos, esses são os primeiros versículos da oração de Jesus. Deus queira que nós possamos meditar sobre toda ela um outro dia. O Evangelho é algo glorioso. O Evangelho não fala de nós termos um pouquinho de dinheiro para comprar algumas coisas. Uma pessoa do mundo pode olhar para a cruz e não ver nela beleza alguma. Mas a igreja não pode ver beleza em mais nada, a não ser na cruz de Cristo.